Bom dia a todos novamente. Irei agora falar sobre a avaliação da incomunidade induzida por vibrações e esta parte do workshop irá finalizar com o meu colega Jorge Patrício a falar sobre os critérios de admissibilidade de vibrações em edifícios correntemente a utilizar em Portugal. Relativamente à previsão das vibrações em edifícios, digamos que o cálculo que está associado não é fácil e não é fácil porque tem muitos parâmetros muitos parâmetros e muitas características que o podem influenciar. Neste sentido, em 2015 foi publicada pela ISO a norma 14.837, parte 1, que estabelece um guião geral para o desenvolvimento de modelos de previsão para as vibrações e ruído estrutural induzidos pelo tráfego ferroviário, designando as etapas de calibração, validação e verificação dos modelos para a implementação desta previsão. Embora esteja diretamente relacionada com o tráfego ferroviário, que é uma das fontes que mais suscita a incomunidade devido a vibrações em edifícios, penso que muitos parâmetros e requisitos desta norma se pode aplicar a outro tipo de fontes. Digamos que esta norma apresenta uma listagem dos parâmetros que devem ser considerados para cada etapa, portanto, de calibração, validação e verificação da implementação dos modelos de simulação para os diferentes métodos de previsão. No caso da avaliação de impacto ambiental, a norma prevê a utilização de modelos paramétricos assentes em métodos de análise numérica, designadamente de elementos finitos ou mesmo até métodos híbridos. E esta questão do híbridos assume particular importância, principalmente quando não conseguimos saber, por exemplo, todos os parâmetros e todas as características do solo. Assim, é necessário, digamos, misturar partes de modelação com partes de medição, de modo a que se consiga aferir os parâmetros necessários para os cálculos desta previsão. Como podem ver, depois os resultados destes modelos é uma cartografia do campo de vibração das várias fontes, fazendo-se, portanto, a sua simulação e permitindo, neste caso, com a previsão dos métodos mais adequados para a correspondente atenuação. Já no que respeita à medição de vibrações, normalmente as vibrações são avaliadas a partir de medições de aceleração, simultaneamente em três eixos ortogonais, orientados segundo os eixos do edifício e utilizando-se uma única ponderação em frequência para todos os eixos. Como vê a figura abaixo, apresentamos, portanto, a disposição em cubo de 3 acelerómetros. Este equipamento, neste caso este cubo ou acelerómetro, vão ser colocados nas zonas onde se espera que os residentes estejam e permaneçam mais tempo, e também a sua localização, obviamente, também irá depender do tipo de tarefa desenvolvida em cada compartimento, em que, no caso dos edifícios de habitação, são colocados os equipamentos ou nos quartos onde é necessário um maior isolamento, ou então até nas zonas de lazer. Neste caso, e é preciso ter em conta que este tipo de vibrações, designadamente, por exemplo, as vibrações decorrentes, digamos, do funcionamento do metro,
Nos edifícios onde são avaliadas, elas têm valores de amplitudes muito baixos e, portanto, uma boa regra para a realização das medições é fazer sempre medições simultâneas na proximidade da fonte e no local de recepção a avaliar. Isto porque é necessário proceder à identificação de vibrações parasitas originadas por outras fontes, diferentes das que se pretende avaliar, e somente com a utilização desta regra isto será possível. Usualmente, por exemplo, já agora, continuando com o mesmo exemplo de vibrações, por exemplo, vibrações induzidas por um metro, é necessário não medir somente uma passagem, sendo aconselhável mesmo medir durante um dia ou até mesmo uma semana, de modo a que se possam identificar e retirar valores médios de todos os eventos medidos, uma vez que aqui neste caso específico, as suas amplitudes, a amplitude de vibração no edifício irá depender de, por exemplo, da carruagem que está a passar, estar com poucas pessoas, estar com menos, estar com muitas pessoas. Portanto, existem muitos fatores que podem influenciar o resultado final e, portanto, quanto maior o número de passagens tiverem sido identificadas, melhor será depois a avaliação relativamente ao que se pretende, neste caso, perceber se existe ou não incomunidade e se há razões para isso. Nestas figuras apresento, portanto, montagens. Isto foi uma montagem que foi realizada simultaneamente na zona onde passa o metro e no local de recepção que era no interior de uma habitação, apresentando-se, portanto, as várias medições simultâneas que foram realizadas, havendo uma sincronização entre os vários sinais e apercebemos, portanto, das distintas etapas pelo qual o sinal passa e sendo, portanto, muito facilmente verificável qual é a origem das vibrações que estamos a medir. Como já foi falado anteriormente, muitas vezes a vibração vem acompanhada também de ruído estrutural. E neste caso, para a sua avaliação, uma vez que este ruído está usualmente associado a um valor de frequências entre os 20 e os 80 Hz, portanto, muito abaixo da frequência, o que se torna, por um lado, torna-se mais difícil a avaliação, uma vez que basta mudarmos ligeiramente o posicionamento do microfone para que tenhamos uma grande disparidade de valores. E, portanto, é necessário, quando se realiza a medição do ruído estrutural, haver aqui uma seleção entre a repetibilidade que temos, a repetibilidade que é desejável assegurar, e e reduzir, portanto, a incerteza do resultado obtido. No entanto, nas avaliações de incomunidade, existe sempre uma regra base que é medir no local onde a pessoa se sente incomodada. Isto quer dizer, por exemplo, em vez de medir nas proximidades dos cantos dos compartimentos, onde normalmente as variações são menores, medir, por exemplo, no local onde a pessoa usualmente se senta, porque efetivamente, no caso de ruído de baixa frequência, o facto de medirmos no local ou noutro, as variações podem ser muito significativas e, portanto, teremos que arranjar um consenso. E, neste caso, o consenso está diretamente relacionado com a avaliação que queremos fazer. Eu estou no contexto da avaliação da incomunidade. E aí, usualmente até no caso
quando as vibrações são também acompanhadas de ruído estrutural, é de todo conveniente, antes de realizar uma medição, fazer um pequeno questionário às pessoas envolvidas, no qual existe uma aferição, primeiro, de quais os locais onde é sentida essa incomodidade, qual é que é a duração, qual é que é a altura do dia, ou o período do dia em que mais ocorre, isto também para tentar percebermos qual é a fonte e o que é que está em causa. Outros dos aspectos, porque como já referenciámos em seguida, relativamente ao ruído de baixa frequência, a nossa legislação, designadamente o Regulamento Geral do Ruído, portanto, fala em níveis globais, não se insere tanto no contexto de ruído de baixa frequência, e muitas vezes é necessário percebermos se o que estamos a avaliar é decorrente de um problema para o qual a fonte até pode ser outra, ou se é realmente um problema em que há uma identificação da percepção. E muitas vezes, portanto, é importante também utilizar informação que já existentes em fontes bibliográficas, designadamente a informação relativa aos limiares de percepção, que estão publicados, inclusivamente existe a curva na norma ISO 226, mas diferentes países também já publicaram os vários limiares de percepção, indo até as frequências dos 10 Hz. E porquê uma frequência tão baixa? Muitas vezes estas frequências mais baixas até estão correlacionadas, por exemplo, com a idade da pessoa que está a perceber a vibração, no contexto em que, à medida que avançamos a nossa idade avança, perdemos sensibilidade auditiva, mas esta perca é essencialmente na zona das frequências mais elevadas. E por conseguinte, o que implica que existe uma maior sensibilidade relativamente às frequências mais baixas. E não é muito... aliás, muitas vezes o que sucede é que as pessoas de mais certa idade conseguem aperceber-se de fenómenos vibratórios cujo valor de frequências está situado nos valores mais baixos. Portanto, uma da regra de boa prática será, por exemplo, comparar aquilo que nós estamos a medir relativamente com estes limites, de modo a perceber se pelo menos os fenómenos que estamos a medir poderão ou não ser audíveis. Em resumo, relativamente à medição do ruído estrutural, digamos que para além de fazer medições e estas medições serem simultaneamente acompanhando as medições de vibração, é necessário também a recolha da áudio do sinal para depois, no processamento, conseguirmos perceber se estes valores estão ou não associados com a fonte que está a ser avaliada. Outra das regras é que as medições devem ser localizadas nas posições usualmente utilizadas pelos ocupantes e, finalmente, relativamente à localização dos pontos de medição, caso se façam mais do que uma medição, portanto, deverão existir umas regras de afastamento mínimo entre as diferentes posições. Mas é necessário também ressalvar, no caso de reclamações, e sempre neste caso, é muito importante aferir de qual é a localização exata na qual a pessoa sente a incomodidade. Finalmente, há que referir relativamente à medição do ruído estrutural e vibração, que no final do ano de 2017 foi publicada a norma ISO-TS 14837, parte 31, que define os requisitos mínimos básicos e boas práticas para a realização de medições de avaliação da exposição humana à vibração em edifícios residenciais, originada
por tráfego ferroviário. Mais uma vez, estas regras também poderão ser utilizadas para outras fontes de vibração. As orientações constantes neste documento podem ser utilizadas quando não existirem requisitos específicos nacionais, designadamente procedimentos normalizados para a medição de vibração e ruído estrutural no interior de edifícios derivadas da circulação de tráfego ferroviário. Apresento-vos aqui só um breve resumo do que esta norma integra e, como podem ver, muitas questões relativas, por exemplo, à instrumentação que deve ser utilizada, ao modo de fixação dos transdutores de vibração, ao tipo de medições e as suas localizações, assim como para além de uma previsão relativamente ao ruído estrutural no edifício, tendo em conta a amplitude de vibração. Portanto, podem ser utilizadas. Devo salientar o facto de todos estes parâmetros, designadamente o tipo de transdutores a serem utilizados, o modo de fixação, podem influenciar muito e existe diferentes equipamentos que podem ser utilizados consoante o critério que queremos avaliar. E finalmente vou terminar este slide ressalvando a necessidade de, quando são realizadas medidas de mitigação de vibrações, é extremamente importante fazer a verificação da conformidade. E esta verificação da conformidade deve ser aferida, pode ser pela comparação dos níveis da velocidade de vibração obtidos entre secções que tenham a medida e sem medida, como pode ser feita através da comparação dos níveis de velocidade de vibração antes e após a instalação. Infelizmente, é muito importante que tenhamos isto em conta, uma vez que existem vários fatores que podem atuar para uma eficiente atenuação das diferentes medidas, que depois, que na apresentação a seguir, irão poder observar, e é muito importante haver uma verificação da conformidade da correspondente eficácia. Termino por aqui.